Olá pessoal, então, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso desenvolvimento, né, nossas aulas, a gente vai falar sobre o desenvolvimento de Laplace, tá? Quando a gente tem uma matriz de ordem para calcular o determinante, né, a gente sabe que para calcular o determinante precisamos de matrizes quadradas. Então, quando nós tivermos a matriz de ordem maior que 3, então uma 4×4, por exemplo, a gente vai precisar utilizar esse método de desenvolvimento de Laplace para encontrar o determinante, tá bem? Então aqui temos aqui a definição que vai ser um somatório de alguns elementos da minha coluna, lá, alguns elementos que eu vou comentar agora, vezes esse delta ij, que a gente chama de cofator, tá? Então a primeira coisa é calcular os cofatores, tá bom? Como é que a gente vai calcular esses cofatores aqui? Primeiro a gente tem que verificar o seguinte, ó. Como nós temos menos 1 elevado na i mais j, e esse i representa aqui o A11, o i e o j, né? O A21, o A31. Então aqui, ó, terceira linha na coluna. Então o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode generalizar, né, que nós temos aqui o sinal mais, porque nós temos o 1 e 1, A11. Aí então, ó, fica 1 mais 1 dá 2, menos 1 elevado num número par dá positivo, né? Então esse menos 1 fica positivo. Então aqui eu posso fazer assim, ó. Aqui é o A12, vai dar negativo. Aqui é o A31, vai dar positivo, aqui negativo. E aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui menos, mais. Certo? E assim vai variando, ó. E esse valor é só para calcular os delta ij, né, pessoal? Tranquilo? Não tem a ver com o sinal aqui desse elemento aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ó, é o A31. Então, 3 mais 1 é 4, então ali vai dar positivo. Menos, mais e menos. Então, aqui é importante salientar que essa linha ela é uma excelente linha para a gente calcular o determinante, tá? Por quê? Nós temos dois zeros aqui, ó. Então, a linha ou coluna que eu posso aplicar o desenvolvimento de Laplace, com maior quantidade de zeros, ela é a mais adequada para a gente resolver. Por quê? Porque utilizando a fórmula, a gente tem que calcular esse cofator aqui, certo? Que é o 3,1. Então, delta 3,1, certo? Delta 3,1. Esse delta 3,1 vai ser menos 1 elevado, então a gente já sabe que o positivo é o valor positivo. Então, como eu faço? Ó, eu vou pegar esse elemento aqui, tá certo? E eu vou tirar aqui, ó, desconsiderar essa coluna e desconsiderar essa linha. Qual é a matriz que resultou, né? Qual é a matriz que resultou aqui, ó? 2, 3, ó, 2, 3, 1, tá certo? 1, 0, 2 e 1, 2, 1. Então, eu preciso calcular o determinante dessa matriz aí, que a gente chama associada a esse delta ij. Então, vai ser o nosso cofator, né? Aí, a gente precisa o determinante dessa matriz, ó, 2, 3, 1, 1, 0, 2, tá? E 1, 2, 1. Tá bem, pessoal? Mas aí, como é uma 3×3, a gente sabe como a gente resolve, né? Aplica o método, a regra de Sarros para resolver, né? Tá bom? Então, vamos resolver por Sarros. Vai ficar 2 vezes 0, vai dar 0. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então mais 6. E 1 vezes 1 vezes 2, 2, mais 2, tá bem? Agora, 1 vezes 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, então menos 8. Sempre troca o sinal para cá, tá? Quando a gente está fazendo essas relacionadas à diagonal secundária. 3 vezes 1 é 3, menos 3, tá bom? E mais aqui. Então, nós vamos ter que o determinante aqui, nós vamos ter 6 mais 2 dá 8, então vai cancelar com esse 8 aqui, tá bom? Então, aí, nesse caso aqui, nós vamos ter o menos 3. Então, esse cofator aqui, delta é o 3,1, delta 3,1 é menos 3, o valor dele, tá certo? Menos 3. Então, ainda aqui a gente sabe que aqui é 0, ó, então esse valor vai dar 0. Então, qual é esse delta aqui? Esse delta é 0. Então, no determinante, somar um número com 0 não precisa considerar. Aqui também não. Então, a gente precisa calcular esse delta aqui, ó, esse cofator relacionado a esse 3. Esse elemento 3 é um delta terceira linha e quarta coluna. 3 mais 4 é 7, menos 1 elevado na sétima,
então é menos, é negativo, tá? Então aqui nós temos o 3, 4, né? Terceira linha, quarta coluna. Então vai dar negativo e a gente tem que verificar o determinante. Ah, mas e agora qual é o determinante, né? Agora eu não vou considerar esta linha, porque é o que está o 3, e esta coluna, porque é onde está o 3, tá bom? Então, qual é a minha matriz que eu preciso verificar? Ó, 1, 2, 3. 1, 1, 0 e 1, 1, 2, tá bom? Então, essa matriz que eu preciso calcular o determinante. Então, vamos lá, calculando o determinante dela. Vai ficar, determinante não, o determinante. 1, olha lá, 1, 2, 3, tá? 1, 1 e 0, 1, 1 e 0, 1, 1 e 2, opa, 1, 1 e 2. Então, a gente vai buscar o determinante, a gente sabe que pode aplicar a regra. Então, vai dar 1, 1, 1, a gente repete as duas primeiras colunas, tá bom? E vai calcular. O determinante aqui vai dar 2, então mais 2. Aqui vai dar 0, então fica 0. E aqui 3 vezes 1 é 3, 3, mais 3. Feito, pessoal, mais 3. Aí. Beleza, agora nós vamos calcular os relacionados à diagonal secundária. 3 vezes 1 é 3, então negativo, porque troca o sinal. Aqui vai dar 0, e 2 vezes 1 vezes 2 é 4, então menos 4. E aqui nós temos, ó, menos 7, que primeiro a gente pode cancelar os 3, né? E 4, menos 4 com mais 2 é menos 2. Só que nós temos um menos ali, ó, menos o menos 2, tá? Que é 2. E este é o valor do delta 3, 4. Tá bom? 3, 4. Feito. Agora, o que a gente pode fazer? É que, para calcular o determinante lá pelo desenvolvimento de Laplace, a gente precisa encontrar, né, considerar o elemento relacionado a esse delta aqui, ó. Nós tínhamos o delta 3, 1, então a gente tinha considerado o elemento 1. Então, o determinante, vamos chamar essa matriz que a gente está calculando, é o A, né? Determinante matriz A. É igual, esse elemento aqui que eu peguei relacionado ao 3, 1, ó. Então, é o A3, 1, tá? Vezes o delta 3, 1, que é o cofator. Mais, aí eu tenho que verificar o elemento 3, que é o 3, 4. Tá vendo o 3, 4? É o 3. E aí, no caso, ele era... aqui não é mais, né? Seria menos, porque mais ou menos eu já coloquei dentro do cofator, ó. Viram? Então, já foi. Mas aí fica mais, é o somatório aqui agora. Do A. Quem é o A aqui que eu estou considerando? É o 3, 4. O A3, 4 é o 3. Então, o A3, 4 vezes... A3, 4 vezes o delta 3, 4, que é o cofator 3, 4, tá bom? Então, agora aqui é o 1 e o 3, então esse meu determinante vai ser 1 vezes o A3, 1, que a gente viu que era menos 3, tá? Mais 3, né, que é o elemento A3, 4 ali, ó, é 3, viram? E vezes o delta 3, 2, que nós temos que é 6. Então, esse determinante aqui vai ficar menos 3 com mais 6, então é 3. Então, esse é o determinante da matriz utilizando o desenvolvimento de Laplace. Tá certo, pessoal? Tranquilo. Até mais, então, para vocês e bons estudos.